Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Agora, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar um tema muito cobrado na prova do CESP, que é a colocação pronominal. Mas você precisa entender antes que este assunto não é um termo isolado da gramática. Na verdade, colocação pronominal é um mistão de transitividade verbal e de coesão textual. Quando a gente começa a entender aquele processo, se é um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, a gente começa a entender isso daqui muito bem. E é óbvio que também exige um pouco da coesão textual, para saber a que tipo de elemento aquele pronome está fazendo referência. Basicamente, quando a gente fala em pronome, o pronome ele trabalha em prol de quem? Do nome. Então, ele trabalha em prol do substantivo. Nas provas de concurso público, o que o camarada vai fazer? Ele vai pegar um substantivo e vai fazer com que você substitua aquele substantivo por um pronome. E aí é óbvio que ele vai trabalhar com a função de objeto. Normalmente, quando ele trabalha esse processo de colocação pronominal, ele trabalha nessa pegada. Por quê? Porque nós temos o pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal oblíquo. O pronome pessoal do caso reto sempre trabalha em função de sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre em função de objeto. Então, se você sabe o que é um verbo transitivo direto, para saber o que é um objeto direto, e sabe o que é um verbo transitivo indireto, para saber o que é um objeto indireto, você vai tirar isso daqui de letra. Então, vamos começar a nossa brincadeira aí agora, ó. A gente vai falar agora dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Me, se, nos, vos, ou, ali, os, as, les. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, quando eu digo que esse pronome pessoal oblíquo átono se apoia na tonicidade da palavra, é porque ele é exatamente átono. Então, ele precisa da tonicidade da palavra. Isso significa que ao se apoiar na palavra, ele não faz parte da palavra, ele apenas se apoiou na tonicidade da palavra. Isso vai ser importante, por exemplo, para quando você estiver resolvendo uma questão de acentuação gráfica e a palavra tem um pronome que está acompanhando, por exemplo, um verbo. Se aquele pronome não faz parte da palavra, ele não entra na contabilidade silábica. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, quando o pronome está antes do verbo, a gente diz que ocorre a próclise. E nesse caso, a gente diz que o pronome está proclítico. Sidney, não é redundante dizer isso? É óbvio que é redundante o processo, mas é importante para você, porque as bancas às vezes fazem pegadinha. Nem sempre o camarada vai chamar aquilo de próclise, ênclise ou mesóclise. Ele vai perguntar se aquele termo está mesoclítico, se aquele termo está proclítico, se aquele termo está enclítico. Aí o aluno olha e fala assim: nossa, o que é isso? É uma pegadinha? Não, é só uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, quando o cara diz que o termo está proclítico, ele está dizendo que formou uma próclise. Exemplo aqui, ó, nunca me revelaram os verdadeiros motivos. A gente já pode até analisar esse exemplo. Aqui reparem que a estrutura não começou com um verbo. A estrutura começou com uma palavra negativa. Caso a frase tivesse começado com um verbo revelaram, obviamente nós teríamos uma ênclise. Nós colocaríamos revelaram-me. Mas como apareceu uma palavra negativa antes do verbo, e a língua portuguesa aqui no Brasil é extremamente proclítica, porque há diversas palavras atrativas, nós acabamos formando uma próclise aqui. Até aí tudo bem? Agora, quando eu tenho o pronome no meio do verbo, eu digo que ocorreu uma mesóclise. E nesse caso, o pronome está mesoclítico. Agora, a mesóclise só é possível com o verbo no futuro do presente ou no futuro do indicativo.
Então, é uma obrigatoriedade o verbo estar no futuro. Então, eu digo, revelar-te-ei os verdadeiros motivos e revelar-me-iam os verdadeiros motivos. Agora, aqui a gente já vai fazer duas reflexões em cima da estrutura. Primeiro, o verbo iniciou a sentença. Não teve nada anteriormente que buscasse esse pronome. Não teve nenhuma palavra atrativa para formar uma próclise. Quase que não sai, né? Agora, para existir a ênclise, então, além do verbo estar no futuro, ele ainda deve iniciar a sentença. Porque caso tenha alguma coisa antes que atraia o pronome, nós teremos uma próclise. Agora, e como é que eu coloco esse pronome ali no meio do verbo, Sidney? Porque eu estou olhando, parece que o iniciozinho da palavra está maior do que o final. Ele não está exatamente no meio, não é? Como é que funciona isso? Meu companheiro, minha companheira, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão cortar o verbo exatamente em sua estrutura infinitiva. Então, se está revelarei, para formar a mesóclise e colocar o pronome ali no meio, eu vou ter que cortar exatamente onde tem o infinitivo. O que é o infinitivo? É essa terminação em R. Primeira conjugação, AR. Segunda conjugação, ER e OR. E terceira conjugação, IR. Aí eu vou introduzir o pronome. Vou colocar. E depois eu vou terminar o resto do verbo. Por isso que vai ficar revelar-te-ei. E também ficará revelar-me-iam. Até aí tudo bem, não é? Então vamos lá. Continuando aqui a pegada. Depois do verbo, a gente tem o quê? A gente tem a ênclise. E aí a gente diz, obviamente, que o pronome está enclítico. Exemplo, revelaram-me os verdadeiros motivos. Nesse caso aqui, reparem que o verbo inicia a estrutura. Então, obrigatoriamente, a gente acaba tendo a ênclise. Por quê? Porque o pronome pessoal oblíquo átono, ele se apoia na tonicidade da palavra. Então, se ele se apoia na tonicidade da palavra, é impossível que a gente comece a sentença com o pronome. É uma das maiores máximas que a gente tem na língua portuguesa. E por que então eu não posso, Sidney? Óbvio, se ele se apoia na tonicidade da palavra, como é que eu vou iniciar a sentença com o pronome? Se ele não tem quem se apoiar. Então é por isso que obrigatoriamente, ao começar uma sentença com um verbo, a gente acaba tendo obrigatoriamente a ênclise. Beleza? Apresentamos a seguir algumas orientações acerca da colocação dos pronomes oblíquos átonos. Isso é importante. Por que eu vou fazer agora isso? Eu vou trabalhar como se fosse um estudo dirigido. Tem aluno aí agora que está voando na língua portuguesa, mas tem aluno que ainda está iniciando. Então, pensando no senso comum, no bem da coletividade, a gente vai fazer um estudo dirigido. Eu já alertei, o processo não é difícil, mas tem algumas regrinhas para a gente poder anotar e ficar atento para o dia da prova. É óbvio que ao finalizar a estrutura teórica do estudo dirigido, eu vou dar alguns bizus, o mapa da mina, o caminho das pedras, para você poder se dar bem em qualquer prova do CESP. Em qualquer prova que a banca seja CESP. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar a ênclise, ela normalmente ocorre com o verbo no início da frase. É o principal aspecto. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Faz aí, uma correção no teu material, porque faltou um Rzinho ali, tem um errinho de digitação. Então, comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Por que aqui é impossível colocar o pronome antes do verbo? Porque não tem nenhuma palavra para que esse pronome possa se apoiar. Então, como ele tem de se apoiar em alguém, ele tem de se apoiar, obviamente, no verbo. Então, é por isso que ele aparece depois do verbo, por isso que a gente tem a ênclise. Agora, com o verbo no imperativo afirmativo, alunos, apresentem-se ao diretor. E aqui, meu companheiro, reparem, mais uma vez, este verbo, ele está no início de uma estrutura. Mas como assim, gente? Tem alunos antes. Mas aqui, a gente tem um vocativo, que foi destacado através de quê?
de uma vírgula. Então essa vírgula, essa interrupção que tem na estrutura, faz com que o verbo, mais uma vez, encabece a estrutura. Então se a gente coloca o pronome aqui antes, ele se apoiaria em quem? Não teria em quem se apoiar. Então por isso que a gente acaba aqui tendo mais uma vez a ênclise de forma obrigatória. No próximo exemplo, com o verbo no gerúndio. Mas repara só que interessante, ó. Modificou a frase, tornando-a ambígua. O que tem aqui antes para poder atrair? Nada. Afinal de contas, a gente está iniciando a estrutura com uma vírgula. Então, mais uma vez, o verbo está no seu iniciozinho. Então, pegar o verbo no início é o principal motivo para a gente ter uma ênclise obrigatória. Continuando aqui a pegada. Opa! Né? Agora vem uma observação interessante. Caso o gerúndio venha precedido pela preposição em, ocorrerá a próclise. Então acompanha aqui comigo. Ó. Em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. O fato de aparecer a preposição em fez com que nós tivéssemos uma próclise obrigatória. Mas aí repara, se eu tiro a preposição em, não tem fator nenhum para existir a próclise, porque não tem nada em quem o pronome possa se apoiar. Agora, quando a gente coloca a preposição em, é óbvio que a gente acaba jogando este pronome para antes do verbo. E aqui é uma estrutura fixa. Quando a gente tem a preposição em e o verbo no gerúndio, essa estrutura proclítica ela é obrigatória. Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Não dá para dizer em tratando-se de cinema, é impossível. Então, a forma aqui obrigatória é a próclise. Aproveitando que a gente está falando de cinema europeu, né, galera? Eu dou até uma dica. Um filme sensacional chamado O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Vejam, vale muito a pena, tá? Vai mudar a sua vida. Então, continuando aqui a pegada, ó. Essa daqui, anota aí um pontinho de, né, um asterisco, porque essa estrutura aqui é bastante cobrada, ó. Com o verbo no infinitivo impessoal. Leia atentamente as questões antes de resolvê-las. Galera, quando eu tenho o verbo no infinitivo, a questão da ênclise é muito forte mesmo. Muito forte. Então, fiquem atentos. Tem o verbo no infinitivo, você sabe que tem fator enclítico, beleza? Agora, vamos para a próclise. A próclise ocorre geralmente em orações em que antes do verbo haja. O que vai haver aqui? Palavras atrativas. E a gente vai elencar aqui. Primeira, é a palavra de sentido negativo. Não, nada, nunca, ninguém e por aí vai. Exemplo, nunca me convidam para festas. Este nunca é uma palavra que tem valor negativo. Então, como tem um valor negativo, ela é atrativa. Então, aqui a próclise é obrigatória. Agora, letra B. Conjunção subordinativa. Detalhe, eu não especifiquei a conjunção subordinativa. Nós temos dois tipos. Nós temos a conjunção subordinativa integrante e a conjunção subordinativa adverbial. Quem é a conjunção subordinativa integrante? O que e o se. Normalmente nas provas aparece o que. Agora, e conjunção subordinativa adverbial? Nós temos 9. Então, é muita coisa para atrair. E é exatamente por isso, por exemplo, a gente nem continuou. Daqui a pouco a gente vai ter mais certeza ainda deste motivo que eu vou apresentar aqui agora. No português de Portugal, a estrutura enclítica é muito forte. Tanto é que é por isso que a estrutura enclítica é tida como a forma perfeita da colocação pronominal. Até porque os primeiros gramáticos brasileiros imitavam, obviamente, os gramáticos lusitanos. Mas no português do Brasil, principalmente hoje, né, no português contemporâneo, a estrutura proclítica ela é demasiada. Por quê? Porque nós temos várias palavras atrativas. Então, aqui no Brasil, a próclise acaba ocorrendo de forma absurda. E é por isso que você tem que ficar ligado na tua prova do concurso público, tá? Então, aqui, ó.
seja conjunção subordinativa integrante ou conjunção subordinativa adverbial, o pronome vem para antes do verbo e a gente forma a próclise. Então aqui, ó, quando te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, Caetano Veloso. Ou quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Letra C, advérbio. Então, todos os tipos de advérbios. Então, aqui eu digo, ó, assim se resolvem os problemas. Então, o assim atraiu o pronome para antes do verbo. Só que agora a gente vai fazer uma reflexão. Opa! Caso haja pausa depois do verbo, marcada na escrita por vírgula, ocorrerá a ênclise. E aqui, ó, mais uma reflexão que é tranquila. Se eu tiro a vírgula, eu coloco assim se resolvem. Afinal de contas, o advérbio assim vai atrair o pronome para junto dele. Agora, se a gente coloca uma vírgula, a gente faz com que o verbo, mais uma vez, encabece a estrutura da sentença. Afinal de contas, como é que eu vou pegar o pronome e jogar para antes do verbo, se antes aqui só tem uma vírgula? Não tem como. Afinal de contas, ele tem que se apoiar em alguém. Agora, poderia este pronome estar antes do verbo, mesmo tendo uma vírgula? Poderia, mas não só uma vírgula. 2 vírgulas. Se fosse, por exemplo, uma estrutura intercalada. Porque aí, se é uma estrutura intercalada, ela não está interferindo, por exemplo, naquela palavra atrativa que tem antes. Se eu colocasse assim, vírgula, por exemplo, vírgula, aí o por exemplo seria uma estrutura intercalada. Estaria entre 2 vírgulas e eu poderia retirá-lo. Então, a verdade seria que, se eu retirasse, eu também retiraria com as 2 vírgulas que ali estariam. E aí nós teríamos assim se resolvem. Então, eu poderia colocar, ó, assim, vírgula, por exemplo, vírgula, se resolvem os problemas. Aqui no caso, você vai ter de reparar que a próclise vai ser obrigatória, porque a palavra sim vai atrair o pronome para junto dela. Afinal de contas, o termo, por exemplo, está intercalado a essa estrutura. Então, aqui tem 2 vírgulas. Se este termo está entre 2 vírgulas, ele não tem conexão com a estrutura que vem depois, e ele também não tem conexão com a estrutura que está vindo o quê? Antes. Então, se ele pode ser facilmente retirado, esse termo explicativo, significa que é como se essas 2 vírgulas aqui, ó, nem existissem. Significa que é como se a estrutura toda não existisse. Ou seja, eu posso retirar. E se eu posso retirar sem nenhum prejuízo, é porque este se está conectado com a palavra assim. E aí nós formaríamos obrigatoriamente uma próclise. Tranquilo ou não tranquilo isso daqui? Espero que sim, beleza? Então, ó, se eu boto apenas o assim, eu tenho próclise obrigatória porque o advérbio assim, ele é atrativo. Se eu boto uma vírgula, eu estou isolando o assim do verbo. Então, eu estou isolando o advérbio deste verbo. Esse advérbio ele não será capaz de modificar esse verbo. Ele não será capaz de interferir naquela estrutura. Então, eu não poderei ter o pronome aqui, antes do verbo, porque ele, teoricamente, estaria iniciando a estrutura. Então, não teria em quem se apoiar. Então, portanto, a ênclise seria obrigatória. Agora, eu tenho o assim. E aí eu coloco uma estrutura intercalada e depois eu venho com a estrutura verbal, eu terei, na verdade, não mais uma vírgula, e sim 2 vírgulas. E aí reparem que esta vírgula aqui, no primeiro exemplo, ela está separando, destacando o termo assim. Essas 2 vírgulas em nada se relacionam com o termo assim. Elas se relacionam com a estrutura, por exemplo. Então, elas estão aqui, ó, para isolar o termo, por exemplo. E se é um termo isolado, esse termo explicativo aqui, é porque ele pode ser, ó,
retirado. E se ele pode ser retirado, significa que ele não está interferindo nem na estrutura do advérbio, nem na estrutura verbal. E é por isso que aqui, mais uma vez, eu tenho a próclise, porque o pronome está sendo atraído pelo advérbio assim. Ok? Beleza? Então vamos para a próxima. Quando a gente tem pronome indefinido, a gente também tem a próclise. Então, ó, tudo se acaba na vida. O pronome indefinido tudo acabou atraindo o pronome para antes do verbo. E a próxima aqui, ó, o pronome relativo. Não encontrei o caminho que me indicaram. Então, meu companheiro, tá vendo o quê? Para ser um resumo da ópera. Apareceu o que na tua prova? Pode ter certeza. Ele é atrativo. Porque ou vai ser uma conjunção integrante, que é uma conjunção subordinativa, ou vai ser um pronome relativo, normalmente. Então, é óbvio que esse cara acaba atraindo o pronome para junto dele. Até aqui, acho que está tudo tranquilo. Agora, continuando a pegada. Ocorre também a próclise nas orações iniciadas por palavras interrogativas e exclamativas e nas orações optativas. Vamos lá. O que é uma oração optativa? Eu já até expliquei aqui. São aquelas que exprimem desejo, normalmente relacionadas ao cunho religioso. Como é que a gente vai matar isso? A gente vai matar isso basicamente pelo sinal de pontuação e também, óbvio, pela percepção do desejo exposto ali. Na primeira frase, quem te disse que ele não viria? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que a gente tem um pronome interrogativo, que a frase é interrogativa? Então é óbvio que este pronome vai fazer com que o termo obliquátono também venha para antes do verbo. Porque a pergunta aqui, obviamente, se é uma pergunta, ela é interrogativa. Então, na estrutura interrogativa, a gente acaba tendo a próclise. Agora aqui, ó, quanto me custa dizer a verdade? Aqui a gente matou pela estrutura exclamativa. E, mais uma vez, obviamente, tem termos antes para que a gente possa formar a próclise. Não ia adiantar nada a gente começar com o verbo, até porque seria impossível a gente ter essa estrutura interrogativa ou exclamativa. Agora aqui, ó, essa é interessante, ó, Deus te proteja. Ela é uma frase optativa, afinal de contas, ela exprime um desejo. Então, mais uma vez, a gente tem o quê? A próclise. Nesses casos aqui, a próclise é obrigatória. Não tem como pensar em ênclise. É impossível, beleza? Continuando aqui a pegada, a gente vai trabalhar a mesóclise. E aqui tem umas reflexões importantes a fazer. Inclusive, extraí um trecho que eu vi em diversas estruturas. Na verdade, eu extraí um trecho que eu vi em algumas gramáticas para concurso público, em alguns sites de língua portuguesa, mas não sites assim super famosos, alguns blogs de língua portuguesa. E aí é que está o pulo do gato para a gente não cair na pegadinha que você provavelmente aprendeu aí no teu cotidiano, para a gente não cair em nenhuma falácia. Então vem aqui comigo, ó. A mesóclise só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria e convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Então aqui, meu companheiro, se liga só. Quando a gente tem um verbo no futuro, a gente sempre vai trabalhar a mesóclise caso este verbo esteja no início. Observem que aqui não tem nenhuma estrutura antes do verbo para atrair o pronome para junto dele, ou seja, para formar uma próclise, por exemplo. Então, a mesóclise ela é a estrutura mais difícil de se montar, porque além do verbo estar no futuro,
ele obrigatoriamente precisaria estar no início da sentença também. Porque se aparecer um termo atrativo, vai jogar a palavra para antes do verbo. Quer dizer, vai jogar o pronome para antes do verbo. Até aí tudo bem? E serve também como dica de produção textual. Afinal de contas, quando a gente produz um texto, a gente pode trabalhar próclise, mesóclise e ênclise. Agora, se é um texto para concurso público e sempre a máxima do texto do concurso público é a objetividade e a clareza, é óbvio que na colocação pronominal você vai trabalhar próclise e ênclise. Ah, mas e a mesóclise? Se for o último caso. Afinal de contas, quando você faz uma estrutura mesoclítica, ela meio que foge à naturalidade da língua. Então, ela faz com que quebre o ritmo do teu texto. Teu texto está ali, objetivo, simples, para poder ganhar o jogo. E aí você vem com uma estrutura rebuscada, soa meio pedante. Então, pode ser até que o avaliador desconte um pontinho. Mas, é óbvio que se você inicia a estrutura com o verbo e o verbo no futuro, não tem como você não trabalhar a mesóclise, porque vai ser obrigatória. Agora, caso haja o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo e venha precedido, e agora eu quero fazer a reflexão, por pronome pessoal reto ou de alguma palavra que exija a próclise, esta será de rigor. E aí, eu retirei isso de uma gramática para concurso público, mas eu vou fazer uma crítica. Quando ele fala aqui que é uma palavra que exige a próclise, são as palavras atrativas, que a gente acabou de ver agora nos casos de próclise. Agora, quando ele fala do pronome pessoal do caso reto, aqui é uma falácia. Porque o pronome pessoal do caso reto, ele não é atrativo. Então, quando o cara diz aqui, eles me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria, eu poderia ter, sim, uma mesóclise. Este pronome, ele não é atrativo. Agora, no outro exemplo, não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Aqui, sim, a mesóclise não é permitida. Aqui, a próclise é obrigatória, porque a palavra atrativa fez com que o verbo viesse para junto dele, ou seja, que ficasse antes do verbo, formando, então, a próclise. Mas quando eu tenho esse pronome pessoal do caso reto aqui, eu tenho que tomar cuidado. Afinal de contas, a nossa banca é o CESP e a visão dela em relação ao processo de colocação pronominal é uma visão tradicional. Na verdade, todo elemento de colocação pronominal tido nas gramáticas dos grandes gramáticos é um processo tradicional. Bechara concorda com o Rocha Lima, concorda com o Said Ali, concorda com o Rocha Lima, concorda com o Celso Cunha e por aí vai. Todos eles. E todas as bancas vão nessa vertente tradicionalista. Existe apenas uma banca que foge a isso. E não é o CESP, é uma banca chamada IBFC, que é tida como uma banca pequena, por exemplo. Detalhe, essa IBFC, ela encontra um respaldo em um gramático. Ela meio que criou um processo. É muito louco. E aí, é óbvio, quando eu trabalho um curso da IBFC, eu alerto o aluno para isso. Mas como a nossa pegada aqui é o CESP, eu quero te dizer que isso aqui é uma falácia. E de onde surgiu essa falácia? Eu vou te mostrar, Olha a frase, eu vi ela. Eu tive cuidado de olhar e perceber que alguns professores e alguns manuaizinhos de língua portuguesa para concurso fazem um macetinho com uma palavrinha que faz você entender todas as palavras atrativas, como o pronome pessoal do caso reto inserido. Mas o pronome pessoal do caso reto, ele nunca foi fator atrativo. A confusão começou aqui, Quando eu coloco a frase eu vi ela, ela não é aceitável para o padrão culto da língua. Ela é aceitável para o processo informal da língua. No dia a dia você pode utilizar. Ah, sim, mas é feio pra caramba. Não, eu não falo assim de jeito nenhum. Essa estrutura é informal da mesma forma que a frase cheguei em casa. Quando você diz que chegou em casa, que chegou na escola, que chegou no curso, que chegou no trabalho, você, para o padrão culto da língua, errou da mesma forma que errou em dizer eu vi ela. Agora, para o contexto do dia a dia, é aceitável, não é aceitável? Agora, para o contexto do dia a dia, é aceitável para o padrão culto da língua você, para o padrão culto da língua, errou da mesma forma que errou em dizer eu vi ela. Agora,
Para o padrão da língua, você não pode utilizar a preposição em com o verbo chegar. Você deve utilizar a preposição a. Eu cheguei à casa, cheguei ao colégio, cheguei ao curso. Agora, para o padrão da língua, eu posso colocar o ela em posição de objeto direto? Não posso. Aqui eu tenho sujeito, verbo transitivo direto, afinal de contas, quem vê alguma coisa, e um objeto direto. Quando a gente tem um objeto, o que é um objeto? É aquele termo que sofre ou é alvo de uma ação. O pronome pessoal do caso reto, ele até pode ser alvo da ação. Ele até pode funcionar como objeto indireto. Eu posso dizer Pedro deu flores a Maria. Então, eu posso dizer Pedro deu flores a ela. Então, está tranquilo, na posição de objeto indireto. Agora, na posição de objeto direto, daquele termo que sofre a ação, eu não posso. Eu quebro a estrutura sintática. Então, eu tenho que trocar por um pronome pessoal oblíquo átono. E por quê? Exatamente porque o pronome pessoal do caso reto sempre auxilia de forma reta a conjugação, funcionando, portanto, como sujeito. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, sempre vai ser sujeito, né, nessa estrutura. Agora, ele nunca vai sofrer a ação. Então, é por isso que aqui eu tenho que trocar o ela pelo a, que é um pronome equivalente feminino singular. Então, basicamente, a gente faria assim, ó, eu via e eu a vi. Só que no contexto informal, ao dizer eu vi ela, a minha intenção é mostrar que aquele tempo ali já passou. Ou seja, é um passado completamente realizado. A estrutura está no pretérito perfeito do indicativo. É um pretérito perfeito, é um passado completamente realizado. Eu vi, pronto, acabou. E quando eu coloco eu via, parece que eu dou a noção de prolongamento, que eu dou a noção de continuidade. Parece que eu estou, na verdade, utilizando o verbo flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Eu via. E para não ter essa confusão prosódica, que acarreta uma confusão semântica relacionada ao verbo, a gente opta pela estrutura eu a vi. Só que foi isso aqui que fez surgir a grande confusão e o aluno pensar que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. Não é. Tanto é que eu posso dizer eu te amo, assim como eu posso dizer eu amo-te. Ou seja, o processo de colocação pronominal, quando tem um pronome pessoal do caso reto, é facultativo. Tanto faz ter a próclise ou a ênclise. O que eu não posso ter? Eu não posso ter aquela estrutura que a gente normalmente usa, que é te amo. E por quê? Porque eu não posso começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono, simplesmente. Mas eu te amo ou eu amo-te, as duas formas, principalmente para o CESP, estão perfeitas. Tanto faz, é facultativo. Não atribui prejuízo gramatical ou semântico. Agora vamos lá. Então já fizemos a reflexão aqui em cima dessa estrutura. Vamos para a próxima estrutura. Ó. Colocação dos pronomes oblíquos átonos nas locuções verbais e nos tempos compostos. Nas locuções verbais em que o tempo verbal... Nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio, então grava isso, ó. Verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, o pronome oblíquo átono pode ser colocado indiferentemente, ou seja, de forma facultativa, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, ou ele fica no meio da estrutura ou depois da estrutura. Ele, basicamente, não vai ficar antes, a não ser que tenha um fator atrativo, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, se não tem nenhum fator atrativo, ou o verbo fica depois do auxiliar ou depois do verbo principal. Então, posso dizer, quero-lhe apresentar os meus primos que vieram do interior. E aí, repare que na estrutura quero apresentar, o verbo auxiliar é o quero. E a gente coloca o pronome depois do verbo auxiliar. Mas eu também posso colocar o pronome depois do verbo principal. Então, eu também posso dizer, quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Até aí, tudo bem? Então, aqui a gente trabalhou com o verbo no infinitivo. Vamos ver agora com a estrutura no gerúndio, que é a mesma coisa.
eu posso colocar, ia lhe dizendo as razões da minha vida, da minha desistência, né? E ia dizendo-lhe as razões da minha desistência. Então, na primeira, observem que o verbo está depois do auxiliar, num processo até enclítico, e que na segunda o verbo está depois do verbo principal, também num processo enclítico. Agora, caso haja antes da locução verbal palavra que exija a próclise, o pronome oblíquo poderá ser colocado indiferentemente, ou seja, facultativamente, antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Isso significa que se não tiver palavra atrativa, o verbo ou fica depois do auxiliar ou depois do principal, ou no meiozinho ali da estrutura ou depois da estrutura verbal. Agora, se tiver uma palavra atrativa, ou vai ficar antes do auxiliar ou depois do principal. Então, não vai mais poder existir o verbo ali, ó, com o pronome no meio. Então, acompanha aqui comigo, ó. Não lhe quero apresentar os meus primos que vieram do interior e não quero apresentar-lhe os meus primos que vieram do interior. Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor e os professores. Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia rápida, que é papo reto aqui, é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.